Olá, me chamo José Leomar Filho, estudante do mestrado acadêmico no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal da Bahia, dentro da linha de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade, orientada pela professora Maria de Fátima Pires, com bolsa para desenvolvimento científico do CNPq. O título do nosso projeto é Futebol é Nosso, Torcedores e Adeptos nas primeiras décadas de futebol em Salvador, entre 1901 e 1938. Em outubro de 1901, desembarcou na capital baiana, vindo das Ilhas Britânicas, Zusa Ferreira, filho do tesoureiro do British Bank, sediado em Salvador, com equipamentos para a prática de um esporte que se popularizava por lá, o futebol. Apresentou a amigos de sua classe social, com a prática sendo jogada em praças públicas e chamando a atenção de transeuntes que observavam curiosos aquele jogo de chutes em uma bola. E o futebol, nesses primeiros momentos, pela disputa, pelo controle de jogo, pelas articulações políticas das diversas ligas espalhadas pela cidade e pela tensão espacial e social em volta do campo de jogo entre adeptos, que eram espectadores ditos civilizados com postura aprovada pela elite para assistir a uma partida de futebol, e torcedores, público criticado por sua postura não condizente com a boa prática por gritar, xingar, agredir atletas e outros espectadores. A popularidade que o futebol adquiriu nas décadas posteriores fez do esporte da moda das elites da cidade, na primeira década do século XX, uma paixão, onde as camadas populares se interessaram e passaram a disputar o direito pela prática e pela forma de acompanhar o esporte. Nesse trabalho, dividimos a análise das tensões e conflitos no futebol soteropolitano em três fases. De 1901 a 1912, representando a chegada do esporte pela elite com o intuito de segregar a prática ao seu séquito, impedindo de diversas formas a aproximação das classes subalternizadas ao jogo importado da Inglaterra. Porém, a linha controlada pelas elites entrou em colapso, trazendo destaque para a prática e formas de acompanhar o jogo realizadas nos bairros populares e subúrbios da cidade, em praças e campos baldios, com organização própria, inaugurando uma segunda fase do futebol local entre 13 e 30, em que, mesmo com o retorno dos clubes das classes abastadas, as disputas oficiais e composição de uma nova liga para representar os interesses do esporte, a popularização do futebol junto às classes subalternizadas avançava consideravelmente. A última fase que analisamos nesse trabalho refere-se ao período 1931 e 1938, com transformações profundas no contexto social que envolvia o futebol, desde a sua consolidação perante a sociedade local, onde passou a haver uma predominância de público e atletas oriundos das camadas populares, mesmo nos clubes de elite, passando por discussões referentes à profissionalização dos atletas, modernização da praça esportiva situada no bairro da Graça e a ação ostensiva do poder público visando coibir excessos nos jogos. Esse cenário que buscamos analisar se pauta nas experiências dos sujeitos históricos, na condição de disputa pelo direito de desfrutar um lazer ao seu modo, à sua maneira, a partir de uma construção cultural, estabelecendo conflitos e tensões entre as classes. A experiência vivida dos subalternizados para a forma de acompanhar partidas de futebol confrontava a experiência percebida, definida pela estrutura que promovia a consciência social do indivíduo e visava a manutenção da hegemonia e da consciência imposta, desencadeando uma interação dialética entre essas experiências, que moviam a disputa entre torcedores e adeptos, a exemplo na primeira fase das décadas iniciais de futebol em Salvador. Essa peleja permaneceu na segunda fase destacada, quando os controladores oficiais do futebol na cidade saem de cena ao implodir a sua própria liga e as classes populares passaram a ter nas suas próprias ligas a única representação do esporte na capital baiana. Mesmo com a composição política costurada para o retorno dos clubes de elite às disputas futebolísticas, na chamada renascença do futebol baiano no final dos anos 1910, a interação dialética das experiências permaneceu, com seus tensionamentos, revisão de práticas, valores e normas. Buscamos nesse trabalho estudar os modos de vida de camadas populares, especialmente dos negros, por meio do envolvimento desse segmento com o futebol na cidade de Salvador, a partir das experiências vividas nas 3 primeiras décadas do século XX. Essa prática esportiva está associada a um lugar de sociabilidades e solidariedades, mas também de tensões em uma sociedade marcada por acentuada desigualdade social e racial. A pesquisa procura alcançar também uma população egressa da escravidão, direta e indiretamente, subsidiada por estudos do pós-abolição na Bahia, a partir da chegada do futebol na cidade no princípio do século passado.